Olá, meus amores, olá, minhas amoras, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente tem a parte 2 da nossa aula de Sociologia sobre trabalho. Então hoje eu vou falar um pouquinho de alguns movimentos trabalhistas aqui no Brasil, vou falar da criação de sindicatos, vou falar sobre os sindicatos durante a ditadura, vou falar do trabalho escravo, tá? Que está acontecendo atualmente no Brasil, sempre aconteceu, mas eu vou trazer dados atuais. E vou falar um pouquinho sobre como o trabalho se transformou com o coronavírus, tá bom? Então hoje a gente tem bastante coisa interessante, bastante assunto legal, tá? E eu espero que vocês gostem. Então chega de blá 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 e vamos lá falar um pouquinho sobre trabalho no Brasil. Bom, meus amores, a gente tem que começar sempre por um histórico, tá? Um histórico ele auxilia nós a entendermos sobre os assuntos. Então vamos fazer um histórico sobre o trabalho aqui no Brasil. Bom, a gente sabe que com a colonização portuguesa, a gente teve um início de conceitualização de trabalho, que é um trabalho exploratório sobre os nativos, tá? Então, antes da colonização, o trabalho ele era visto e organizado de maneira muito diferente nas tribos, tá? Cada tribo tinha suas características, as suas organizações, as suas hierarquizações no trabalho. E com a chegada dos portugueses e com essa colonização, houve o trabalho exploratório com os indígenas, tá? Então eles desenvolviam um trabalho exploratório. O tempo passou muito e a gente visualizou a vinda de centenas de pessoas do continente africano, de indivíduos do continente africano, de vários países do continente africano, que se tornaram escravos aqui no Brasil. Tá? Então iniciou um processo de trabalho escravo. Bom, existiu trabalho escravo indígena? A gente sabe que existiu, porém em um número muito menor. Até porque também sabemos que nesse momento houve uma grande parcela de mortes de indígenas. Tá? Então, uma alternativa para que a colônia, no caso o Brasil, continuasse funcionando no mesmo ritmo que funcionava no início foi a vinda desses indivíduos do continente africano. Tudo bem até aqui? Bom, gente, a gente sabe que houve a Lei Áurea, tá? Que houve a proibição do tráfico, tá, de escravos, e o Brasil, assim como as suas potências, os seus governantes, precisavam encontrar uma outra forma e um outro perfil de trabalhador. Tá? Não que fosse um perfil muito benéfico para o trabalhador, não que fosse formas de trabalho muito bem vistas, tá? Mas a gente iniciou a questão do trabalho livre, tá? Então não era mais um trabalho exploratório, não era mais um trabalho escravo, tá? Era um trabalho livre com inúmeras falhas, isso é importante falar. Tinha exploração de uma forma, mas é uma exploração diferente que a gente viu lá com os indígenas. Tá? Quem desempenhou esse novo trabalho, quem foi o foco desse novo trabalho? Foram os imigrantes europeus do continente europeu, tá? Principalmente espanhóis, italianos, japoneses. Bom, gente, essa população, essas comunidades vêm para o Brasil e eles vêm para duas coisas muito específicas, ou para lavoura, tá? De café e de outros produtos, outros bens materiais, ou vem para as fábricas, principalmente ali em São Paulo. Tá? Então, com a vinda desses imigrantes, houve uma reformulação do trabalho, já não era o trabalho exploratório, nem o trabalho escravo, tá? Mas era uma outra forma de exploração. É uma exploração principalmente nas indústrias e nas lavouras, nas plantações. Então, gente, só que esse perfil de trabalhador é um perfil diferente. Ok? Então, esses novos trabalhadores, eles começaram a se manifestar. Por quê? Por que houve essa manifestação? Por causa das longas jornadas de trabalho, por causa dos salários muito baixos, pelas diferenças de trabalho entre homens e mulheres, pelo trabalho infantil, tá? Pelas condições insalubres. Então, eram várias as manifestações que esses trabalhadores, principalmente imigrantes, começaram a reclamar. Tá? E é dessa forma, é nesse contexto que surgem os primeiros sindicatos do Brasil. Tá? Então é no estado de São Paulo que vai surgir,
tá? Os primeiros sindicatos vindos das reclamações e das manifestações desses trabalhadores acerca da vida na indústria de São Paulo. Tudo bem até aqui? Então a gente percebe que o trabalho no Brasil, ele sofreu muitas variações, tá? Foi um trabalho muito exploratório, um trabalho quase análogo à escravidão no início com os indígenas, tá? Depois a gente teve a vinda das populações do continente africano, de diversos países, que se tornaram escravos aqui. A escravidão no Brasil, ela dura muito tempo. A gente sabe que o Brasil é o último país a abolir a escravidão, tá? Então isso tem um peso muito significativo quando a gente estuda trabalho, quando a gente estuda desigualdade, quando a gente estuda preconceito e principalmente violência. Por quê? O trabalho durante muito tempo no Brasil, ele caminhou, na verdade, junto com práticas violentas, ok? E ele ainda caminha. Então, isso, apesar de ser um passado, é um passado que mantém resquícios hoje no presente. Então, o nosso presente, o nosso contemporâneo, ele tem muito do nosso passado, ok? Por isso que a gente precisa estudar para a gente evitar essas práticas exploratórias no nosso dia a dia, para a gente evitar fazer com outras pessoas e para a gente evitar ser explorado, que é o mais importante. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Deixa eu falar uma coisinha que é importante aqui. Meus amores, com a vinda dos imigrantes do continente europeu, houve, além de uma reformulação no trabalho do Brasil, houve também uma reformulação social, tá? Eu não posso deixar de falar disso e esquecer de comentar com vocês sobre a tentativa de embranquecimento da população brasileira, tá? Então, com a vinda dos imigrantes para o Brasil, houve em várias instâncias do governo uma tentativa de embranquecer a população brasileira, tá? Isso, se vocês procurarem, vocês vão achar muitos relatos, ok? E várias pessoas importantes da época acreditavam que com a vinda dos imigrantes, em 100 anos, desde a chegada dos primeiros imigrantes, o Brasil teria um embranquecimento populacional, tá? É uma ideia formulada com base em Lombroso, tá? Que é um médico que ele defende a supremacia branca, ok? E esses conceitos, eles estão interligados com a vinda desses portugueses, desses italianos, desses espanhóis, desses japoneses para o Brasil, ok? Tudo bem? Então tá bom, podemos continuar? Então vamos, meus amores. Aí a gente tem que entender, no início da industrialização brasileira, que houve um movimento, tá? Houve um movimento de contestação, houve um movimento grevista e eu vou falar um pouquinho sobre esse movimento com vocês. Esse movimento é chamado de Greve Geral de 1917, tá? As datas não são à toa, ok? Então a gente sabe que 1917 é uma data muito importante para a história do mundo inteiro, tá? Que é a data da Revolução, do início da Revolução. Então a gente percebe o quê? Que em 1917 houve a primeira grande greve aqui no Brasil, tá? Então em 1917 começou uma grande manifestação e uma grande mobilização de trabalhadores aqui no Brasil, tá? Então houve a paralisação de trabalhadores. Esses trabalhadores estavam concentrados em um tipo de indústria, que é a indústria têxtil, e também estavam concentrados em um estado, que é São Paulo. A gente sabe que a imigração, ela foi concentrada no estado de São Paulo, tá? Obviamente houve imigração para outros estados, mas o maior contingente veio para o estado de São Paulo, tudo bem? Então, o que eles reclamavam, o que eles queriam? Melhores condições de trabalho, ok? As condições eram muito insalubres, então eles desejavam melhores condições e, obviamente, eles queriam um aumento salarial. Os salários eram muito baixos na época, tá, gente? Eram extremamente injustos, muito mais do que hoje em dia, e eles desejavam um maior diálogo com os grandes empresários, tudo bem? Gente, dentro desse movimento tem ideias e ideais anarquistas e socialistas, e essas ideias e esses ideais não chegaram à toa aqui.
eles chegaram justamente com a migração dos povos europeus. Tá? Então, quando a gente analisa os principais grupos europeus que chegaram até o Brasil, a gente percebe um grande grupo italiano, tá? E a Itália sempre foi marcada pela grande divulgação de ideias anarquistas e socialistas. Então, esses imigrantes, quando eles vêm para o Brasil, muitos deles trazem consigo essas ideias. E, obviamente, eles começam a espalhar essas ideias entre eles, tá bom? Então, além disso tudo, além dessas condições insalubres, desse baixo salário, tinha mais um fator que era muito importante para a greve. Bom, em 1917 a gente está no meio da Primeira Guerra Mundial, tá? E devido a esse momento, esse cenário de guerra, tá? Os valores dos produtos brasileiros subirão muito dentro do nosso mercado, então no mercado interno. Então, pensem que o arroz, o feijão, todos os produtos estavam com preço muito mais alto devido à guerra. Está com preço muito mais alto e o salário se mantém o mesmo, é óbvio que esse trabalhador e essa trabalhadora vai ter condições péssimas ou péssimas condições, com um pouco melhor, né, de comprar esses produtos. Então não tem tanto dinheiro e eu fico com poucos produtos, eu não consigo me alimentar bem, eu não consigo ter os confortos que eu quero, ok? Então isso foi mais uma problemática que se somou à problemática interna da condição de trabalho. Tudo bem? Então, qual que é o reflexo econômico? O aumento dos preços. Tá? Os preços estavam extremamente altos, o que, obviamente, prejudica o consumo desses produtos pelos trabalhadores. Bom, gente, essa greve de 1917 foi liderada pelos imigrantes, principalmente imigrantes italianos, e, obviamente, essa greve foi repreendida, tá? Houve momentos de choque com a polícia, com os empresários, e ela foi controlada. Tá? Então teve conflitos violentos e após o fim dessa greve geral, vários dos líderes foram enviados para a Europa, então foram expulsos do Brasil, tá? A maioria deles eram imigrantes italianos, tá? Que traziam as ideias anarquistas e as ideias socialistas para o meio das fábricas de São Paulo. Então foi encontrada essas pessoas, esses líderes, essas cabeças, e eles foram expulsos do Brasil, tá? Então se vocês procurarem os nomes, vocês acham super fácil os nomes de alguns desses líderes que tiveram que voltar para a Europa, tá? Obviamente, desde essa época tem um medo absurdo no Brasil do anarquismo, do socialismo, do comunismo ser instaurado, ok? Então sempre houve uma repreensão, tá? E uma violência em cima dessas pessoas. Tudo bem até aqui? Sim? Então vamos lá. Gente, andando um pouquinho na história, a gente chega em uma figura muito importante quando a gente fala de trabalho, que é o Getúlio Vargas, tá? Não dá pra gente fazer uma contextualização histórica sem falar desse carinha aqui. Tá? Então, gente, Getúlio Vargas entra e começa todas as modificações em relação ao trabalho em 1930, tá? Vai durante uma década, tá? Até 1940 e pouco, ele vai fazendo modificações e vai criando as leis trabalhistas, tá? Não é um processo da noite para o dia, tá? Leva vários e vários anos, ok? Gente, e a política trabalhista de Getúlio Vargas, a gente tem que falar, foi muito legal, ajudou os trabalhadores? Sim, ajudou. Tá? Tem leis trabalhistas da época que são aplicadas até hoje. Mas a gente tem que entender que o Getúlio não fez isso só porque ele era bonzinho, um cara legal. Ele fez essas leis trabalhistas também para tentar exercer um controle social e político sobre os trabalhadores, ok? Então Getúlio Vargas, ele tinha consigo um medo muito grande dos sindicatos, das rebeliões, das revoltas, das greves, das manifestações. Então ele precisava controlar essas manifestações e esses conflitos a qualquer custo. E uma das alternativas que ele encontrou foi criar as leis trabalhistas, a política trabalhista, ok? Então vocês nunca podem esquecer que Getúlio Vargas não fez as leis trabalhistas porque ele era muito legal e sangue bom.
ok? Ele tinha um objetivo por trás que era esse controle social e principalmente um controle político, porque ele controlava a politização, ok? Ele controlava esses líderes políticos dentro dos movimentos trabalhistas. Tudo bem, gente? Então ele cria a legislação trabalhista, que é materializada na consolidação das leis de trabalho, a famosa CLT, a famosa carteira assinada, ok? Gente, essa legislação ela é baseada na legislação italiana, que foi criada por Mussolini, ok? Sim, tá vendo algumas coincidências estranhas, tá? Então ele se baseia, ele olha essa legislação italiana, ele vê que dá certo esse controle social e político na Itália e ele vai trazer essa legislação e a tentativa desse controle para o Brasil. E dá certo, tá? Dá certo sim. Gente, então tem essa dualidade quando a gente fala na consolidação das leis, entre a proteção ao trabalhador, que realmente a CLT ela garante uma série de proteções ao trabalhador, uma série de direitos, porém ela também faz o controle das organizações sindicais, que era o objetivo do Getúlio, tá? E essa CLT é comemorada no dia 1º de maio, ok, gente? Que é o Dia do Trabalho. Então, como que Getúlio fazia? Getúlio era muito um homem do palco, né? Ele gostava de holofote, adorava um biscoito. Então, o que Getúlio fazia, gente? Ele ia para estádios. Então, vocês imaginam, ele lotava o estádio no dia 1º de maio, tá? De trabalhadores. Então, vocês imaginam aqueles estádios lotados. Imagina o Maracanã lotado, tá? Nunca fui no Maracanã, mas falam que é gigante, tá? E lá, todo 1º de maio, ele soltava uma nova lei trabalhista. E a galera ia à loucura, e o pessoal falava que Getúlio era o pai do brasileiro. Vocês estão vendo todo esse circo midiático que o Getúlio Vargas fazia? Ele era muito bom nisso, tá, gente? Então, as leis que foram sendo criadas por Getúlio é uma forma de um populismo, tá? Ele quer buscar aceitação popular, ele quer buscar valorização popular. Então, são várias medidas que são pensadas, elas têm objetivos por trás. Não podemos nunca esquecer isso, tá? Ele não fez porque ele tem bom coração e é bonzinho, tá, gente? Ele queria um controle, ele queria uma popularização, ele tinha vários objetivos por trás. Porém, criou uma coisa que é positiva para o trabalhador. Com as leis, a condição de trabalho melhorou. Não está perfeita, não era perfeita, mas melhorou. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Andando um pouquinho mais na história do trabalho, a gente chega na ditadura militar, que vai de 64 até 85. Marina, existiu movimentos trabalhistas, existiu sindicato? Existiu, porém muito reprimido, mas muito reprimido mesmo, principalmente na primeira década da ditadura, ok, gente? Então, o que aconteceu nessa primeira década? Houve a manutenção, foi evitado a manutenção e o crescimento dos sindicatos. Então, assim que os militares assumiram, tá? Depois do golpe, o que aconteceu? Eles queriam controlar toda essa movimentação trabalhista e principalmente controlar os sindicatos. Por quê? Porque eles sabiam que uma grande parcela, uma significativa parcela dos trabalhadores era contra o golpe, era contra a ditadura. Então eu precisava controlar essa população, tá? Os sindicalistas que são mais radicais, que são abertamente contra a ditadura, foram sim perseguidos, ok? Então vários foram mortos, assim como as pessoas que eram contra a ditadura também foram, tá? Então era meio que um procedimento padrão da ditadura do governo da época. Gente, porém em 70 volta a iniciar um burburinho sindical em São Paulo, ok? No grande ABC, no ABC paulista, que é o conjunto daquelas cidades que formam todas as cidades industriais ali próximo de São Paulo, próximo da capital, tá? É nesse movimento que surge o movimento operário, que hoje a gente conhece muito bem, que é um movimento que criou a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e o Partido dos Trabalhadores, que é o PT.
tá? Então a gente sabe que é nesse movimento que grandes nomes da política contemporânea foram surgindo, tá? O Lula, a Dilma também é dessa época, tá? O José Dirceu. Então vários líderes que no futuro seriam grandes líderes políticos surgiram dessas movimentações, ok? Ainda em ditadura, tá? Além disso, para vocês verem a força desses movimentos que estão acontecendo dentro das fábricas, principalmente nas fábricas automobilísticas ali da Grande São Paulo, tá? Esses movimentos trabalhistas, eles auxiliaram no movimento da Direta Já, tá? Então eles tiveram uma participação muito grande com o fim da ditadura militar. Ok? Então a gente sabe que o movimento trabalhista é um movimento que, quando articulado e quando bem articulado, ele tem um peso muito grande, ele tem uma participação muito alta e ele remexe sim à política, à sociedade, à economia de qualquer país. Tudo bem? Sim? Então vamos lá, gente, vamos seguir. Vamos falar agora um pouquinho sobre o trabalho escravo, tá? Vamos deixar o sindicalismo, os sindicatos e os movimentos trabalhistas um pouquinho de lado, para falar sobre uma situação que existe há centenas de anos no Brasil, tá? Hoje a gente fecha um pouco os olhos para isso, que é extremamente grave, mas é uma forma de trabalho que ocorre no Brasil, principalmente no interior do Brasil, que é o trabalho análogo à escravidão. Tá? Então, o que caracteriza esse tipo de trabalho? As condições degradantes, tá? Então, são condições muito piores do que condições insalubres, tá? É degradante, a total retirada dos direitos de qualquer ser humano, tá? Então, não há o respeito a nenhum direito humano, isso é extremamente importante lembrar, tá? É um trabalho forçado, ou seja, o indivíduo está lá forçado, e uma jornada exaustiva. Então a gente sabe que existem jornadas que vão de 16 a 18 horas por dia, ok? Além disso, o trabalho escravo também é marcado pela servidão por dívida, ok? Então você trabalha de graça para mim enquanto você tiver sua dívida. Porém, essa dívida nunca é paga. Tá, gente? Sempre há um aumento dessa dívida, uma recalculagem dessa dívida e o trabalhador não consegue nunca pagar. Então ele se torna um escravo desse patrão. Tudo bem, gente? Só para vocês terem ideia do número de trabalhadores escravos que nós temos no Brasil, de 95 até 2015, ou seja, em 20 anos, foram libertos 50 mil pessoas. Ok, gente? É muita gente. Essas pessoas, elas estão centradas principalmente no agronegócio, tá? Na cana, que dá muito, e também não é fazenda, não sei se fala fazenda, gente, mas nas minas de carvão, ok? Isso mais para o Nordeste. E nas minas de carvão, a gente não pode esquecer que, além de ser um trabalho escravo, é um trabalho escravo infantil, o que piora muito a situação, tá? Então nós temos crianças de 6, 5, 7, 8, 10 anos trabalhando nas mesmas condições que esses trabalhadores, ok? Gente, quem é o grande perfil dos trabalhadores escravos do Brasil atual? São migrantes internos, ou seja, pessoas que saem da sua localidade e vão para outras buscando melhores condições, tá? Então vem atrás daquele sonho de melhorar a vida, vem atrás da esperança de ter uma condição de vida melhor e acabam sendo pegos, vamos falar assim, por esses grandes empresários, tá? E também migrantes externos, pessoas que vêm de países mais pobres que o Brasil em busca também de melhores condições. Ok, gente? O perfil do trabalhador escravo hoje no Brasil é o perfil masculino, a maioria são homens, tá? Entre 18 e 44 anos. Ok, meus amores? Então, se a gente começa a olhar, a gente percebe que tem muito trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil ainda acontecendo, ok? A abolição da escravidão parece que ainda não aconteceu. Tudo bem, gente? Então, vamos seguir. Como que tá o trabalho no Brasil atualmente? E vocês estão vendo que eu trouxe dados de 2020, que eu vou falar um pouquinho sobre a questão do coronavírus,
tá, gente? Então, até 2019, esses dados são do meio do ano de 2019, tá? A gente tinha 11,8% da população desempregada, sem trabalho, tá? Estamos falando da população ativa, tá, gente? Da população em idade para trabalhar. Então, não está englobado crianças e idosos que já estão na idade de aposentar. Tudo bem? Então, 11,8%, quase 12% da população está sem emprego. É uma parcela muito alta, são índices extremamente altos que dizem muito sobre a organização econômica e política do Brasil, tá? 41% dessa população que está trabalhando, tá? Então, dos 100% que trabalham, 41% são trabalhos informais. Eu vou falar no próximo slide que é um trabalho informal, mas já adianto que é um trabalho não regulamentado, ok? Gente, existe uma desigualdade salarial gigantesca entre os trabalhadores formais, os que têm carteira assinada, e os trabalhadores informais que não têm carteira assinada. E essa é uma problemática econômica muito séria aqui no Brasil, ok? A desigualdade salarial entre as regiões, entre as formas de trabalho, entre a escolaridade do trabalhador. O Brasil ele é marcado por uma desigualdade salarial gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, tá? A desigualdade ela vai desde o indivíduo que ganha o salário mínimo, tá? Até os indivíduos que ganham coisa de 30, 50 até 100 vezes o salário mínimo por mês, tá? Então nós somos um país extremamente desigual quando analisamos a renda da população e essa renda obviamente advém do salário dessa população, tá? Gente, quando a gente traz os dados do atual, tá? Do atual momento, a gente vê que o nível de desempregados aumentou, chegou em 13%, ok? Isso é reflexo do coronavírus, da quarentena, que está instaurada em praticamente todo o país, só que isso demonstra a instabilidade econômica do nosso atual país, tá? Do governo, ok? Então, a gente percebe que o número de desempregados aumentou, isso é prejudicial para a economia, isso é prejudicial para a sociedade, isso é prejudicial para várias camadas que compõem o nosso estado, ok? Um trabalhador desempregado, ele acarreta em uma série de consequências para as várias faces que formam o estado, ok? Então, só para vocês entenderem que em 6 meses, basicamente, 6, 8 meses, a taxa passou de 12, tá? Quase 12, para mais de 13. Então, é 1%. Ai, Marina, isso é pouco. Não, gente, a gente está analisando porcentagem. Aqui são centenas de milhares de trabalhadores que estão sem emprego, ok? Tudo bem? E para a gente finalizar a aula, tá? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a diferença do trabalho formal e do trabalho informal. Já dei spoiler, tá? Mas trabalho formal é o trabalho que é exercido com a carteira assinada, então é quando assinam tua carteira, tá? E quando você tem a carteira assinada, você é assegurado de uma legislação trabalhista, então você tá assegurado, você tá ancorado na legislação, tá? Um ponto importante, nós não conhecemos a nossa legislação trabalhista, então às vezes nós estamos sendo, os nossos direitos, fica melhor, estão sendo retirados e a gente não tá nem percebendo, tá? Então é muito importante, tá? Vocês conhecerem a legislação trabalhista, é para vocês e é para mim também, tá? E o trabalho informal é quando não é exercido com carteira assinada. Tudo bem? Eu sei que a questão do trabalho é um assunto complicado, tá, gente? É um assunto pesado, vamos assim dizer, mas a gente precisa nos debruçarmos sobre essa questão, principalmente sobre o trabalho contemporâneo aqui no Brasil e também no mundo. Tá? Então a gente tem que relacionar e refletir sobre o que a gente consome, a forma que a gente consome, de onde a gente consome, porque tudo isso está relacionado com trabalhadores. Tudo bem, meus amores? Sim? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha aqui para eu ficar feliz, tá? Porque senão eu fico triste quando vocês não dão joinha e quando vocês não comentam. Um beijo e até a próxima aula.